Prezados alunos, vamos estudar um pouquinho sobre o conceito de conjuntos? É muito mais do que uma banda, embora uma banda seja normalmente formada por um conjunto de pessoas, de membros. Mas aqui nós vamos estudar o conceito de conjunto alusivo ao campo dos numéricos, ou seja, quais são os conjuntos numéricos que nós temos? Quais são as diferenças entre eles? Vamos ver a seguir? Conjuntos numéricos. Paremos para pensar. O que seria um conjunto numérico? O que é um conjunto em si? Acho que é o primeiro ponto que nós precisamos refletir. Antes mesmo do homem entender o conceito de números, ele sentiu a necessidade de compreender de onde eles se originavam e até mesmo assim o que representavam. É por isso que a ideia de número é posterior à de conjuntos. Você já colecionou, por exemplo, figurinhas, brinquedos ou figurinhas de um álbum, por exemplo? Podemos imaginar que é um conjunto e é exatamente isso, uma coleção de coisas, de objetos que podem ser classificados pelas características que possuem em comum entre eles, como, por exemplo, uns são figurinhas, outros são brinquedos, outros são bolas de gudes, outros são carrinhos, Hot Wheels e por aí vai, não é verdade? Então, entendemos como elemento cada um dos objetos que formam um conjunto. Um requisito-chave para que o grupo de objetos seja chamado de conjunto é que seja possível determinar se cada objeto específico pertence ou não a ele. Vamos exemplificar. O grupo de coisas bonitas não é um conjunto. Isso porque existem coisas que são bonitas para uns e não para outros, na verdade. Nesse caso, dizemos que o conjunto não está bem definido. Agora, se pensarmos no conjunto dos planetas do Sistema Solar, seus elementos são precisamente quem? Lá, os planetas, Mercúrio, Vênus, nossa Terra que moramos, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Não é verdade? Então, ficou fácil agora de percebermos que o que é conjunto. Tá, Oswaldo, vamos afunilar para os conjuntos numéricos. E conjuntos numéricos? O conjunto numérico, como todo e qualquer conjunto, reúne diversos conjuntos, elementos que são números. Eles são formados pelos números naturais, que nós vamos ver, inteiros, racionais, irracionais, reais e até mesmo complexos. O ramo da matemática que estuda, inclusive, o conjunto numéricos, é a teoria de conjuntos que nós estamos estudando aqui na nossa disciplina. Bom, vamos ver alguns exemplos de tipos de conjuntos numéricos. O primeiro deles que nós vamos ver aqui é o conjunto dos números reais, que, como você pode ver, eu estou representando aqui pela letra N. E o que são os conjuntos de números naturais? Ele reúne aí os elementos que usamos para contar, incluindo o zero. Eu tenho um carro, eu tenho uma prova, eu curso 2 disciplinas, 10 disciplinas, ou seja, esses são os números naturais que, aliás, o nome é bem sugestivo, que são naturais mesmo de ser analisados, não é verdade? Ele pode, inclusive, o conjunto dos números naturais, eles podem ser representados, aliás, todo e qualquer conjunto numérico pode ser representado de várias formas. Eu destaquei duas aqui nesse primeiro exemplo, que é o diagrama de Venn, que você vê aqui, ou essa notação que você discrimina cada elemento. Então, você vê, por exemplo, aqui no diagrama Venn, que eu tenho o elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, nessa forma, eu abri chave e fui representando os elementos também, ok? Isso vale para os outros conjuntos também. Temos aí os conjuntos dos números inteiros. Ora, o conjunto do número inteiro, ele é representado aqui, como você vê, pela letra Z, e reúne todos os elementos do conjunto dos naturais. Por isso que está colocada essa letra N aqui. E justamente seus
seus opostos. Assim, podemos dizer que o conjunto dos inteiros é o conjunto n mais os seus opostos, seus negativos. Ou seja, aqui fica bem mais fácil também de ver, tá vendo? Eu tenho 1 menos 1, 2 menos 2. Ou seja, é como se fossem os números naturais no espelho. São os seus negativos. E lembrando que eu posso ter também subconjuntos, formar vários subconjuntos a partir dos números inteiros, como só os negativos, só os positivos, né, todos excluindo zero, mas isso será um assunto para um próximo vídeo, bem verdade. Bom, outro conjunto que nós temos aqui, que é representado pela letra Q, são justamente o quê? Os números racionais. Ora, o conjunto dos números racionais, ele é representado, como vimos aqui, pelo Q, e reúne todos os números que podem ser escritos na forma de fração, sendo, por exemplo, um denominador e um numerador e um denominador. E que esse denominador seja diferente de zero. Por exemplo, eu posso ter aqui, né, o número 52, que vai dar 2,5, menos 2,5. E você vê que no número Q também tem o menos 2, tem o 1. Por quê? Os números racionais, ele, na verdade, engloba os inteiros que engloba os naturais. Então, eu posso dizer que todo natural é um racional. Todo inteiro é um racional. Aliás, todo natural é um racional que é um inteiro. E assim por diante. Tá vendo? Então, ficou bem mais fácil de observarmos a partir do diagrama de Venn, não é verdade? E temos ainda o conjunto irracional. Olha, como você pode ver na nossa imagem, ele não faz parte, ele se destaca, ele não está como subconjunto dos racionais, não existe uma interseção entre eles. Por quê? O conjunto dos racionais, que eu não posso esquecer que é representado pela letra I, ele reúne os números decimais não exatos, com uma representação infinita e não periódica. Por exemplo, nós temos aí o π, tá vendo? 3,1415,926 e por aí vai. O π é uma dízima não periódica. Você vê o raiz de 2, o raiz de 3, enfim. É importante ressaltar que as dízimas periódicas são números racionais, na verdade, tá ok? E não irracionais. Eles são números decimais que se repetem após uma vírgula. Por exemplo, 1,3333 não é um número irracional, ele é um número racional porque ele é uma dízima periódica, ok? E ainda temos nada mais, nada menos que o conjunto representado pela letra R, que são os números reais. Então, esse conjunto é formado pelos números racionais e os números irracionais. É importante ressaltar que um número real, ele pode ser racional ou irracional, é verdade, mas que o número real ou ele é irracional ou ele é racional. Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo porque não há uma interseção entre eles. Bom, creio que consegui sanar a dúvida de alguns alunos sobre o conceito de conjuntos e as suas diferenças. Mas não se preocupe não, nós estaremos gravando outros vídeos que o apoiarão neste assunto e outros de nossa disciplina, tá ok? Espero ter te ajudado e até o próximo. Tchau.